Pessoal, então vamos dar início aí às finanças públicas. Então, dentro do capítulo da tributação e do orçamento, falaremos agora sobre as finanças públicas. Falaremos aí sobre o orçamento público municipal, tá? Então vamos lá. Começa aí no artigo 89. Quais são as leis orçamentárias? São leis de iniciativa de qual poder? Do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, o prefeito elabora as leis orçamentárias, o projeto de lei das orçamentárias e manda para a Câmara. E a Câmara aprova, tá? Quais são as leis orçamentárias? São 3 leis orçamentárias, tá? É o Plano Plurianual, que a gente chama de PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a chamada Lei Orçamentária Anual, que é a chamada LOA, tá? Então, são 3 leis orçamentárias que compõem o orçamento municipal, tá? Cada uma delas tem uma estrutura diferente, tá? Nós vamos entender agora nos parágrafos, tá? São 3 leis que tratam do orçamento. Parágrafo 1º. A lei que dispor sobre o plano plurianual estabelecerá, por distritos, bairros e regiões, diretrizes, objetivos e metas. O pessoal que vai fazer controle, eu chamo a atenção. Essa questão cai em prova. Das outras áreas não vejo como uma questão de prova, mas pessoal de controle sim, tá? Olha só. O PPA, ele trata de 3 coisas. Diretrizes, objetivos e metas. Para memorizar, método mnemônico, ó, é o DOM. O PPA tem o DOM. Ó, diretrizes, objetivos e metas. Então, né, o PPA, ele tem o DOM. Esse é o método mnemônico. Quando cai, cai assim, tá? Então, o PPA, ele vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas para a administração. Para 2 coisas. Para despesas de capital, certo? E despesas delas decorrentes ou delas decorrentes e programas de duração continuada. Como assim, professor? Olha só. O que o PPA faz? Ele vai trazer diretrizes, objetivos e metas, tá? Para que despesas de capital ou programas de duração continuada. Professor, o que é uma despesa de capital? Pessoal, despesa de capital é a despesa que aumenta o patrimônio público. Exemplo, se o município compra papel A4, ele fica mais rico? É uma despesa de capital ou uma despesa de custeio do município? Se ele paga luz, se ele paga, por exemplo, água, se ele compra lápis para a escola, é custeio ou capital? Agora, se o município compra um terreno, se o município faz uma obra, se o município compra um veículo, se o município compra uma máquina lá, um aparelho para o dentista, se ele compra um aparelho lá radiológico, se ele compra um equipamento para a farmácia, são equipamentos de duração acima de 2 anos, a gente chama de material permanente. É uma despesa de capital, tá? Então, o que é uma despesa de capital? É uma despesa que aumenta o patrimônio público. Entenderam? Então, tudo que não é custeio é capital. Então, pessoal, o que está dizendo isso aqui? Ó? A Constituição fala isso aqui no artigo 165, tá? Toda vez que o município precisa fazer despesas de capital, ele precisa de um projeto de lei. Então, se o município precisa fazer uma obra, se o município precisa comprar bens de capital, precisa estar previsto no PPA, no Plano Plurianual. Tá? Então, exemplo disso, se o prefeito, no Estado, vou dar um exemplo do Estado que é mais fácil.
porque geralmente as obras maiores são estaduais, né? Exemplo, o Hospital Regional. O Hospital Regional é uma obra com recurso estadual. Ele custou, se não me engano, 22 milhões de reais. Essa obra, ela precisa passar de um exercício financeiro, certo? Já faz quantos anos está sendo feito? Acho que uns 4 anos. Toda vez que eu tenho uma obra, uma despesa de capital, tá? E principalmente uma obra, se ela vai passar de um exercício financeiro, eu preciso prever ela no PPA, no Plano Plurianual. Tá? Nós vamos ver detalhes maiores. E como assim, professor? Despesas dela decorrente. Por exemplo, eu faço o hospital regional, mas eu preciso também prever lá a compra dos equipamentos para mobiliar, eu preciso prever alguns outros gastos necessários para colocar em funcionamento. São despesas dela decorrentes. Então, no PPA tem que estar tanto a obra quanto aparelhamento daquela obra ali, por exemplo. Tá? Isso? Não. Os 3 são projetos de lei. São 3 projetos de lei. São 3 leis diferentes, tá? Uma, essa aqui nós já vamos ver, é para 4 anos. E essas aqui, ó, são para 1 ano. O PPA é uma vez que se faz, é a cada 4 anos. E ele não coincide com o mandato. Nós vamos ver isso. Por quê? Porque no PPA, quem executa o primeiro ano de governo ainda utiliza o PPA anterior. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o mandato do prefeito, certo? São 4 anos de mandato. Tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Tá? O que acontece na prática? No primeiro ano de mandato, o prefeito ainda está executando o PPA do exercício anterior. Tá? Então, o PPA, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Não, por quê? Porque precisa dar uma continuidade. Então, por exemplo, quando o prefeito anterior fez o seu PPA, esse PPA vale por 4 anos. Só que o PPA não coincide com o mandato. O primeiro ano do Buligon, ele usou o PPA dele? Não. Ele usou o PPA do antecessor. Quando ele está no seu primeiro ano de mandato, ele faz o seu para 4 anos. Ou seja, vai pegar o próximo prefeito. Sim, ele é obrigado. Por quê? Para dar continuidade. Tá? Ele vai ter que seguir aquilo que está previsto no PPA anterior. Tem. Mas o PPA, ele serve não só para obras, ele serve para programas de duração continuada. Como assim, professor? Foi o que derrubou a Dilma. Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, programas da agricultura. O que aconteceu? São programas de duração continuada. E aí faltou caixa, né? E ocorreu a pedalada fiscal. Por quê? Porque faltou dinheiro para cumprir com essas despesas aqui. Tá? Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, FIES, todos esses programas de duração continuada. O que é um programa de duração continuada? Que não tem previsão de fim. Né? Por exemplo, no âmbito municipal tem programa de duração continuada? Pode ter aí uma assistência social de 4 anos, acima de 4 anos. Não sei dizer para você, não conheço o município de Chapecó, tá? Mas no estado tem os programas de agricultura familiar, por exemplo. Tá? Então, eles são programas de duração continuada. E aí precisa estar no PPA. Tá bom? Fechou? Então, é importante saber, tá, que o PPA não coincide com o mandato eleitoral. Por quê? Porque no primeiro ano de governo, o prefeito ainda está executando o PPA do seu antecessor. Tá? A ideia é essa. Beleza? Agora vamos para a próxima. Vou apagar aqui esse quadrinho aqui para poder usar a LDO. Olha só. A LDO, a Lei de Diretrizes e Orçamentos, ela faz outras coisas, ela tem outro objetivo. Então vejam bem. Como é que foi pensado o orçamento? Foi pensado assim, ó, eu preciso ter uma lei de médio prazo, de 4 anos, e eu preciso estar verificando se eu estou cumprindo esses 4 anos. Então, anualmente, eu vou revisando esse plano.
Entenderam? Então, o PPA, ele tem duração de 4 anos, mas anualmente eu vou vendo se eu estou cumprindo ou não. Tá? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ó, ela traz metas e prioridades. Ela traz metas e prioridades, ó, da administração, incluindo as despesas de capital, para o exercício seguinte. Então, ela traz metas e prioridades para o exercício seguinte. Como assim, professor? Como que eu vou gastar o orçamento o ano que vem? Eu tenho que pensar o ano que vem ou esse ano? Esse ano. Tá? Então, os vereadores nossos já pensaram a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Por quê? Porque a lei de diretrizes orçamentárias é no primeiro semestre. E a lei orçamentária é votada no segundo semestre. Tá? Para o exercício seguinte. Tá? Então, o que a lei de diretrizes orçamentárias vai fazer? Imagine o seguinte, vamos pegar aqui, ó. A meta é de 4 anos, certo? O PPA, ó, é de 4 anos. Mas o que nós vamos executar o ano que vem? Nós vamos executar isso aqui. Essas são as metas para o exercício seguinte. Então, onde é que eu vou prever isso? Na lei de diretrizes orçamentárias. Então, a cada ano, para fechar os 4 anos, eu vou revendo até fechar os 4 anos do PPA. Certo? E como é que eu executo a lei de diretrizes? Eu executo a lei de diretrizes através do orçamento. O prefeito, ele olha o orçamento, né? Como é que ele vai executar? Mas a lei de diretrizes, ela estabelece diretrizes para o orçamento, tá? Então, vejam bem ali, ó. A lei de diretrizes orçamentárias, ela compreende metas e prioridades da administração, orienta a elaboração da LOA, ó, orienta a elaboração da LOA, tá? E também, ó, vai dispor sobre alterações tributárias. Então, se o ano que vem precisamos aumentar impostos, né, já tem que prever na lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Então, por exemplo, aí, o prefeito vai resolver aí aumentar o IPTU, por exemplo. Ele já tem que prever na lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumo da execução orçamentária. Como assim, professor? Então, existem 3 leis orçamentárias, tá? O PPA, a lei de diretrizes e o orçamento. Esse aqui é de 4 anos e anualmente eu vou revisando, tá? Então, ano que vem, o que vai ser executado ano que vem foi votado esse ano, tá? Então, o que vai acontecer? No próximo ano, a mesma coisa, no próximo ano, a mesma coisa, no próximo ano, a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é para dar o quê? Uma continuidade. Imagina se cada prefeito pensasse de uma maneira diferente. Não, isso aqui é para dar uma continuidade, tá? Para não haver tanta surpresa em termos orçamentários. Geralmente, se copia o anterior, né, com mudanças poucas ali, tá? A ideia é o seguinte, é ter uma continuidade, né, nesse orçamento, para que, quando ele assume até terminar, né, ele vai seguindo uma lógica orçamentária, tá? Só que vejam bem, como é que a Câmara Municipal sabe que esse prefeito está cumprindo ou não o orçamento? O que vocês acham? Como é que a Câmara Municipal sabe que o prefeito está cumprindo? Hã? Ele presta contas do ano todo, certo? Até 60 dias aqui, ó. Dia 31 de dezembro, terminou o orçamento, abre a sessão legislativa, 60 dias para prestar contas, tá? Agora, como é que a Câmara acompanha durante o ano? Esse relatório aqui. A cada bimestre é apresentado o relatório resumido da execução orçamentária. É bimestral. A cada bimestre vai o secretário da Fazenda na Câmara Municipal e vai apresentar como que está a arrecadação e como que está a despesa. Isso é feito em âmbito federal, estadual e municipal. Então, por exemplo,
Nós vimos aquele problema lá da questão toda do impeachment. Mas bimestralmente isso era discutido na Assembleia, lá no Ministério, lá no Congresso Nacional. Isso acontece na Assembleia também, tá? Todo bimestre o secretário da Fazenda vai com a diretoria de contabilidade e presta contas na Assembleia, tá? Isso é feito por quê? Para acompanhar se o orçamento está sendo executado ou não, ok? Então isso é importante. É bimestre, tá? É bimestral, tá? Não, porque precisa estar acompanhando. Não dá para deixar descontrolar. Então, bimestralmente, o secretário vai ali, numa sessão pública, e apresenta as contas. Depois eu mostro para vocês, no portal da Transparência do Estado, tem a apresentação. O slide, PowerPoint que é utilizado, vai para o portal da Transparência. Tá? Fechou, então? Então, o que vocês precisam saber? Que o plano plurianual traz diretrizes, objetivos e metas, e a LDO, né, faz a prioridade para o exercício seguinte. O que mais cai, professor? O que mais cai é esse o conceito aqui, ó, diretrizes, objetivos e metas, por enquanto, tá? A LOA é anual, nós já vamos ver ali o artiguinho que explica da LOA, tá? O artigo que explica a LOA é o parágrafo 5º, tá? Mas o parágrafo 4º, ele diz assim, ó, os planos e programas municipais, distritais e de bairros, regionais e setoriais previstos na lei orgânica serão elaborados em consonância com o plano plurianual. Então, toda vez que o município pensa num programa de município, vamos pensar o seguinte, o município pensou em um programa de saúde. Vamos pensar aí em implantação de drones para verificar propriedades, certo? Ele vai ter que ver se isso é compatível com o plano plurianual. Por quê? Porque ele vai comprar drones. Quanto custa um drone? É uma despesa de capital? É uma despesa de capital. Então tem que estar no orçamento. Tem que estar no plano plurianual. O plano plurianual tem que bater com isso que eles querem fazer. Entenderam? Então toda vez que tiver um programa de governo de uma secretaria, tem que estar compatível com o plano plurianual. Né? O que adianta a secretária de saúde pensar alguma coisa e não ter orçamento? Nem pode. Tá? Sob pena de responsabilidade. Então, toda vez que vai executar um programa, tem que estar previsto no orçamento. Tá? Agora, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá. Pessoal, a LOA é anual também. Tá? A LOA, ela traz 3 orçamentos dentro dela. Olha que loucura, tá? Ela traz o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Como assim, professor? Dentro da peça orçamentária, são 3 peças diferentes. Uma traz a parte fiscal, outra de investimentos e outra de Seguridade Social. Tá? Então, vamos lá. Olha só, o que traz o orçamento fiscal? O orçamento fiscal, referente aos poderes legislativo, executivo, seus fundos, órgãos e entidades. Uma questão que eu não falei para vocês. A Câmara Municipal, ela elabora seu orçamento? Sim, mas eles estão incluídos dentro dessas peças aqui. Porque não vai ter 2 orçamentos no município. É tudo dentro de uma peça só. Aí vai dividir poder executivo, poder legislativo, mas é um só. Tudo num só. É um só. É um projeto de lei só para cada um. Então são 3 leis no município. Não são 6 leis. Não tem 3 para o executivo e 3 para o legislativo. Dentro de cada uma delas é dividido em executivo e legislativo. Executivo e legislativo. No estado é dividido em executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. É assim que é feito. Isso, mas daí o legislativo coloca a sua proposta junto. Tá? Pessoal, o que é importante saber? Ó, o que faz o orçamento fiscal? Olha só, o orçamento fiscal refere-se ao poder executivo e legislativo, seus fundos, órgãos e entidades, inclusive fundações instituídas. O orçamento fiscal, pessoal, nada mais é que aquele orçamento que vai tratar das receitas e das despesas. Dos 2 poderes, executivo e legislativo. Agora, o orçamento de investimentos é para as empresas estatais.
Temos empresas estatais em Chapecó? Não. Mas no estado tem? Tem. Casan, Epagre, Cidasc. Tá? Então, o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direto ou indiretamente, tem a maioria do capital votante. Então, como nós não temos empresas em Chapecó, do município, né, vinculadas ao município, não vamos ter esse orçamento, vai estar zero. Agora, no estado vai ter? Vai estar lá aparecendo a Epagre, Cidasc, Casan, Celesc, vão estar nesse orçamento aqui. Orçamento de investimentos. Empresas estatais. Não, autarquias e fundações não. Daí são outras entidades, vão estar dentro do orçamento fiscal. Tá? Por exemplo, o Simprevi, os servidores do Simprevi vão estar dentro do orçamento fiscal. Agora, a contribuição nossa do servidor para a Previdência vai estar nesse orçamento aqui. Ó. Vai estar separado lá. Ó. O orçamento da Seguridade abrange todas as entidades e a ela vinculados à administração direta e indireta, bem como fundos instituídos pelo Poder Executivo. Tá? Então, o que faz esse orçamento? Ele cuida de como que está a arrecadação da Previdência. Tá? É para verificar aquela contribuição que a gente paga mensalmente. Tá? Lembra do regime próprio do servidor público? Vai estar nesse orçamento separado aqui. Isso. Não, regime geral, quem administra é a União. Tá? O município de Chapecó administra a Previdência? Sim, do Simprevi. Tá? Então, o orçamento lá da Previdência, todo mês, aquele valorzinho que vocês contribuem, vai aparecer nesse orçamento aqui. No orçamento da Seguridade Social. Tá? Para que isso, professor? Para ficar mais claro para a população aonde está cada dinheiro. Aqui é dinheiro que o Estado investe, aqui é dinheiro para a Seguridade e aqui é o dinheiro fiscal. Aqui é para receitas e despesas dos poderes. Certo? Então, na prática, qual que o prefeito, né, usa mais aí? Esse aqui, ó. Tá? É o orçamento fiscal. Dentro da lei orçamentária anual. Tá? Depois eu mostro para vocês uma lei orçamentária. Nada mais é que uma planilha onde tem lá Poder Executivo, receitas, despesas, de capital, de custeio e os valores. Tá? É bem tranquilo. Parágrafo 6º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa. Essa questão cai em prova. Tá? Na lei orçamentária, ela tem que prever receitas e fixar despesas. Como assim, professor? A lei orçamentária, ela tem como atribuição verificar quanto queremos arrecadar, como queremos gastar. É esse o objetivo da lei orçamentária. Ela prevê as receitas e as despesas, tá? Só que vejam bem, eu posso incluir, por exemplo, criação de órgãos dentro lá da lei orçamentária? Não, porque a lei orçamentária ela só deve prever receitas e despesas. Mas existe uma ressalva ali, ó. Não incluindo nessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Então, pode ser autorizado créditos suplementares. O que significa isso? Que na própria lei orçamentária já pode ter uma autorização para o prefeito suplementar o seu orçamento. Tá? Como assim, professor? Ó, eu vou fazer um conceitinho paralelo aqui. Ó. Existem os chamados créditos adicionais. O que é um crédito adicional, pessoal? Nós temos o orçamento. A lei orçamentária. Vamos pensar o seguinte, a lei orçamentária prevista para Chapecó foi previsto, né, como arrecadação 300 milhões, certo? 300 milhões de previsão, porque é feito no ano anterior. Durante o ano, vamos pensar que a fazenda ali trabalhou bem e aumentou para 330 milhões. Então temos aí um aumento de arrecadação de 30 milhões. Esses 30 milhões estão sem despesa.
Como é que o prefeito pode gastar? Através de créditos adicionais. Então, créditos adicionais nada mais são que alterações da LOA. São 3 tipos de créditos adicionais. Tá? Nós temos aí os suplementares, os especiais e os extraordinários. Como assim, professor? Crédito suplementar, eu vou suplementar, eu vou completar uma despesa. Pessoal, vou fazer um exemplo bem prático aqui de um orçamento, tá? Vai ter lá, ó, receitas e vai ter despesa. Tá? Dentro das receitas, vai ter todas as receitas tributárias aqui. Dentro das despesas, vai ter, aqui, por exemplo, vai ter IPTU, vai ter o ISS, vai ter o ITBI. Além disso, vai ter as transferências recebidas dos outros entes. Tá? Essas são as receitas. Despesas, terão as despesas de custeio e terão as despesas de capital. Dentro das despesas de capital, terão as naturezas de despesa. Por exemplo, aquisição de veículos, obras, equipamentos. Ok? É isso aqui, um orçamento bem básico, tá? Vamos imaginar o seguinte, dentro das despesas de capital, o prefeito previu lá 30 milhões para... É um absurdo, né? Mas previu ali 30 milhões para veículos. Tá? 30 milhões do orçamento previsto para veículos. A arrecadação do município inicial era 300 milhões. Arrecadou mais 30 milhões. Agora o prefeito, ele quer comprar mais veículo ainda. Ele pode? Pode, porque sobrou dinheiro em caixa. Aí ele faz um crédito suplementar. O que é suplementar? É eu pegar uma despesa que já tinha no orçamento e aumentar ela. Isso aqui, ó, é um crédito suplementar. Eu só estou aumentando algo que já estava previsto. O prefeito precisa passar na Assembleia de novo, na Câmara de Vereadores? Não. Se a LOA tiver previsão, ó, se a LOA tiver previsão de autorização de crédito suplementar, ele abre por decreto. Ele faz um decreto e suplementa o seu orçamento. Não precisa passar novamente na Assembleia. Aliás, na Câmara de Vereadores. Quem não entendeu? Essa questão é um pouquinho mais complexa, né? Vou tentar explicar de novo. Olha só. Aqui está o orçamento. Previsto inicialmente de 300 milhões. Vou arrecadar 300 milhões e vou gastar 300 milhões. Princípio do equilíbrio do orçamento, tá? Beleza. Dentro das despesas eu tenho veículos. Previ inicialmente 30 milhões. Melhorou a minha arrecadação, aumentou aqui mais 30 milhões de arrecadação. O prefeito pode utilizar esses 30 milhões? Sim. Ele pode suplementar o seu orçamento. Aumentando, por exemplo, uma despesa já prevista, mais 2 milhões aqui. Não, ele tem que ter fonte de recurso, senão não pode. Não, ele pratica um crime aqui. Tá? Agora, olha só. Não, daí ele tem que diminuir. Daí ele tem que diminuir. Só se tiver receita, senão não. Tá? Agora, olha só. Olha só. Tem 30 milhões aqui, ele suplementou mais 2. Isso aqui a Dilma perdeu o mandato por causa disso. Isso aqui os deputados federais disseram que ela não tinha autorização, ela tinha na própria lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Só que a gente viu que aquele julgamento foi político, não foi técnico. Tecnicamente havia autorização para decretos, para suplementar o orçamento. O próprio prefeito vai fazer decreto, o governador faz decreto, só para suplementar despesas. O que é suplementar? É uma despesa já prevista. Tá, agora vamos pensar o seguinte, o prefeito de Chapecó resolveu ser um prefeito aí, viajador, né? E ele resolve comprar um helicóptero. Tem previsão no orçamento do helicóptero? Não. O que ele precisa fazer?
um crédito especial. Crédito suplementar é para as despesas que já tinham previsão quando passou na Câmara. Créditos especiais eu preciso passar novamente na Câmara de Vereadores. Porque quem vota o orçamento é o povo, através dos seus representantes. Então, se ele quer comprar um helicóptero que não estava no orçamento, vai ter que passar novamente na Câmara de Vereadores. Isso é um crédito especial. O crédito suplementar é aquele que tinha previsão na LOA. O especial não tinha previsão. Ou seja, é um crédito novo. E o extraordinário, professor? O extraordinário ninguém prevê. Por exemplo, uma calamidade pública, que nem Xanxerê. O extraordinário é quando acontece uma calamidade. Então, se ocorrer uma calamidade, o prefeito precisa passar na Câmara de Vereadores? Não. Ele vai abrir um crédito especial aqui para a calamidade. Ah, professor, mas vai tirar dinheiro da onde? Da onde tiver que tirar. Tá, entenderam então? Pessoal, isso aqui, saber, o que eu estou dando aqui é direito financeiro puro, tá? O pessoal que se forma em direito não sabe isso aqui. Não tem na grade do direito financeiro, tá? Não sei, só se o cara tem mais de um mandato, já tem experiência e tal. Mas eu entendo assim, ó, que quando eles assumissem um cargo desse, eles tinham que ter um curso sobre direito financeiro. Tá? É saber esse funcionamento aqui. Tá? Mas olha só, pessoal, entenderam que existe 3 créditos. Ó, eu tenho a lei orçamentária aprovada, ela é aprovada. Imagina o seguinte, ó, ela é aprovada esse ano para usar o ano que vem. É uma previsão. Se eu precisar alterar, eu uso isso aqui. Eu uso os créditos adicionais. Tá? E o que a Constituição está dizendo ali? Ó? Lá na LOA, já pode os vereadores autorizar o prefeito a fazer crédito suplementar. Ou seja, ele pode fazer um decreto depois e só aumentar aqui. Tá? Então, agora, especial não. Especial precisa passar novamente na Câmara de Vereadores. Tá? É isso que está dizendo aí. A gente encerra esse bloco agora.